Verdade seja dita, eu não sou nenhum meteorologista com anos e anos de experiência. Na realidade, o meu próprio nome diz que eu não sou um meteorologista e só sou um entusiasta do tempo há pouco mais de 3 anos. E no Brasil, olhando mais a fundo, com menos de dois. É, mas a verdade é que tem coisas que você se acostuma a ver. Você se acostuma a ver as bacadas do INMET, você se acostuma a ver a Metsu fazendo algumas previsões meio bizonhas. Você se acostuma a ver que tudo é ciclone. Eu pensei que se fosse ser alguma coisa que eu iria falar desse evento seria isso. Inclusive um tópico que a gente pode discutir. Então, talvez faça alguma coisa no Twitter sobre aquele no Brasil falando que o tornado em Pedro Osório foi uma consequência direta do ciclone. Não vem ao caso. Porém, eu nunca pensei que iria ir tão longe de algo tão pequeno. O que eu tô falando? Eu tô falando dessa matéria que vocês estão lendo aqui. Defesa Civil emite um novo alerta para ventos e chuva forte no Rio de Janeiro, que foi evoluindo, incluindo o cancelamento das aulas na rede pública, um alerta de estágio 3, salvo engano, alguma coisa assim, alerta extremo para ventos fortes na cidade na cidade do Rio, né? Não só na cidade do Rio, mas no estado como um todo. É, cara, é uma coisa que assim eu nunca pensei que ia ver. A verdade seja dita, eu achei que era algo fantasioso. E eu pensei que eu iria ver isso depois de um evento muito significativo, no caso de outro evento muito significativo. Porém, o que a gente vai ver hoje, justamente por isso, é, é que isso não é um evento significativo, tá? Obviamente vão ter danos, vão ter um certo grau de danos, isso é comum, até porque, verdade seja dita, até uma tempestade de verão com um vento de 60 km por hora pode causar danos em uma cidade tão grande assim, e com construções de pouca qualidade. Porém, não era necessário tudo isso. A gente vai falar sobre isso a fundo. Vamos entender o sistema, vamos entender o que os modelos mostravam. Honestamente, eu não pensei que se eu fosse falar de alguma coisa em vídeo nesse Auninho, a primeira coisa não seria isso. Tem muita coisa já para falar, vários eventos que estão acontecendo, já fazer uma análise mais a fundo do evento do tornado de Giruá, ontem o tornado de Pedro Osório. Tem comentário sobre isso um pouco no Twitter. Obviamente nunca farei previsão, porque eu não posso. Meteorologista, um não meteorologista não pode fazer previsão. Mas enfim, a gente vai comentando enquanto a gente pode. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse evento. Nunca pensei que eu iria estar falando isso, mas nesse caso aqui a mídia não fez nada de errado. Tô baseando aqui, vou basear a informação, um pouco da informação aqui nessa matéria do G1, porque tudo que tem aqui é o que a Defesa Civil passou para eles. Então, não é culpa da mídia. A gente já falou muito sobre mídia aqui nesse canal, mas nesse caso aqui não vamos culpar a mídia não fez nada de errado aqui. Defesa Civil emite alerta extremo de vento forte no Rio. Aulas nas escolas públicas estão suspensas, que era basicamente o outro post no Instagram que a gente falou um pouco antes. Ventos aqui passando, na previsão, os ventos passavam de 90 km por hora. E aí a gente teve esse alerta aqui, um alerta extremo, que foi. Alerta extremo esse que foi passado várias e várias vezes ao longo da madrugada e manhã. 5 vezes esse alerta vem acompanhado de um som, que é o pi, 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 que se você é do Rio, você ouviu. A gente, aqui no sul, quem tem o sistema ligado é razoavelmente acostumado a ouvir ele também, porque é bem alto. E além de ter um som que é muito alto e atrapalha a rotina, não seria nada de errado, né? Ter isso para um caso extremo. Esse alerta veio acompanhado da recomendação de que se você está fora de casa, volte para casa mais cedo, porque os ventos são significativos, poderia ter danos, e as aulas na rede pública estariam suspensas. Essa que era a ideia do alerta e também na escala deles de classificação de perigo, eles colocaram a cidade do Rio num estágio 3, que basicamente significa que já tem algum grau de ocorrência acontecendo na região. A questão é, se a gente for olhar a nossa querida previsão Masters aqui, você vai perceber uma coisa assim, deixa eu limpar um pouco esse mapa de estações aqui, eu vou tirar as do Wunder. Por enquanto, depois a gente recoloca elas quando a gente vai falar com um pouquinho mais de carinho, tá? Porque a Wonder tem algumas estações que são interessantes. Você percebe aqui, vamos ignorar o sul. Esquisito pra mim falar isso, mas vamos ignorar o sul, vamos falar aqui do sudeste.
Você percebe que, olhando no geral as estações, a maioria com 50, algumas com 60, 60 alto, uma aqui beirando 70. Nada, assim, são ventos fortes, né? Mas lembrando que eu tô pegando aqui a rajada de vento mais forte. Porém, verdade seja dita, sim, para um alerta que cancela uma rotina inteira de uma cidade, é algo um pouco fraco. Especialmente quando a gente comparar com os casos anteriores, que eu mencionei, no Rio Grande e em Santa Catarina, o que não significa que isso não pode causar danos, tá? Em certo grau, falar que podem ter ventos fortes, ventos 60, 70 km por hora, é razoável, ainda mais numa região do Brasil que não tem construções tão bem feitas assim. Então, danos de vento, queda de árvore, queda de luz, como estão sendo reportados, esses eventos estão sim acontecendo. Porém, não é uma situação que gera um risco amplo, e evidente à vida de quem está nessa região, na região do Rio, ou como a parte da mídia também alertou, para São Paulo. Ligando aqui as estações do Wander que eu tinha desligado antes, você percebe que o tema é mais ou menos o mesmo. Mas aqui eu vou colocar um asterisco, porque você percebe que tem algumas estações que apresentam ventos bem mais fortes. Nesses casos aqui, eu vou tratar elas como exceção, porque, novamente, nós temos uma enorme maioria, tanto no Rio quanto em São Paulo, que tem eventos mais baixos que elas. Porém, assumindo que elas são reais, e pode ser só o caso delas estarem postas numa altitude um pouco mais alta. Aqui está até que dá para dizer que a previsão deles verificou, a previsão de 90 km hora. Porém, ainda assim, é uma situação que é um pouco além do previsto. O ponto é, tá? Para enorme maioria da população, eu digo isso porque a grande parte das estações, vou até ligar de novo a do Wander aqui, você percebe que a grande maioria das estações, algumas estão funcionando, tá? Esses dados aqui de 22 km hora, por exemplo, eu não confio. Saiu com ventos que, ok, na altitude de novo aqui, 90 km, 70, 60, 50, 60 de novo. São ventos fortes, mas não é um vento que exige. E é esse que é todo que é o ponto. Não é um vento de se cancelar a rotina inteira de uma cidade. De novo, não temos muita informação se aconteceu alguma coisa na cidade até agora. É muito plausível que tenha acontecido queda de árvore, queda de poste de luz, algum dano de telhado. E dano de telhado, já com esse evento aqui, é uma questão mais de qualidade de construção de casa do que da força do evento em si. Porém, é plausível que isso tenha acontecido. E se algum dano à vida humana acontecer, é uma pena, é uma tragédia, logicamente. Mas é uma situação assim. Uma cidade inteira teve a sua rotina mudada, uma cidade muito populosa, uma cidade que um dia foi a capital do Brasil. E o ponto é, os modelos demonstravam tanta necessidade de preocupação, porque é plausível, acontece plenamente, modelos mostrarem situações que não acontecem. Por exemplo, vai ver o modelo mostrava uma rajada máxima de vento para essa região aqui de 60, perdão, de 90 a 100, 110 km por hora, mas não performou. Isso acontece, modelos não são perfeitos, a gente não é perfeito, previsão do tempo é algo muito complexo e muito difícil de ser feito. Vamos ver se esse é o caso. Vamos analisar ao fundo, vamos dar uma olhadinha nos modelos para entender se a Defesa Civil tem algum caso aqui. Por mais que os alertas mais tardios já são. O alerta feito ao meio-dia, por exemplo, já era algo que era completamente necessário. Mas vamos olhar os modelos, vamos ver se tinha, assim, algum fator, algum motivo para tanto alarmismo. Vamos começar aqui com o ECMWF. Estamos aqui no Pivotal Weather, que é um site para você olhar modelos. Não vou entrar muito a fundo, mas basicamente, se você for um entusiasta de tempo, como eu sou, pode olhar. É um mapa que é bem legal, tem bastante dados, tem bastante informação, tanto para América do Sul, quanto para América do Norte, quanto para Europa. Qualquer lugar, basicamente, se você quer olhar, você vai ter informação. Aqui, vamos começar olhando em superfície. Aqui, eu estou pegando os dados de ontem à noite, que realisticamente foram disponibilizados hoje pela madrugada. Então, eu não vou ser injusto também.
pegar um dado de modelo que foi lançado ontem, que foi lançado hoje de manhã, por exemplo. Inclusive, a gente pode até dar uma olhadinha nos dados de modelos de ontem pela manhã, pra gente olhar o que aconteceu. Mas aqui eu tô pegando os dados que estavam disponíveis no momento que aqueles alertas começaram a ser publicados. Aqui a gente tem o ciclone que foi uma parte do evento de tempo severo ontem no Rio Grande do Sul, que incluiu o tornado de Pedro Osório, vários relatos de vento, vários relatos de granizo. Não entra ao caso. E aqui vamos começar a... Você percebe que esse ciclone ele vai se movendo a sul e alguma rajada de vento aqui em toda essa região, basicamente aqui na costa leste do Brasil, na costa sudeste do Brasil, é bem possível que a gente tivesse aqui algum tipo de vento, algum tipo de rajada mais forte, algum dano por vento, como acontece em ciclones, né, algo que é bastante comum. E aqui a gente vai olhar o mapa de wind gusts que é rajada de vento. A gente vai olhar aqui o mapa de rajada de vento a cada 6 horas, vai pegar o valor mais alto que o modelo previa, e a gente vai analisar como que era para essa região aqui. Aqui na costa leste, na costa do Santa Catarina, não vai entrar o caso, que aqui são os ventos mais diretos, são os impactos mais diretos, e a gente está falando do Rio de Janeiro, tá? Então, vamos começar aqui com o vento às 6h, que é o vento às 3 da manhã. Você percebe aqui que olhando os valores máximos, a gente tem aqui ventos em São Paulo, por exemplo, de 60 km por hora, aqui no Rio 30, 40. Não muito forte, mas também os alertas começaram mais tarde. Então vamos pular 6 horas, vamos para as 12h, que são 9 da manhã. O vento máximo entre as 3 da manhã e as 9 da manhã. E que o vento ele fica um pouquinho mais forte. A gente tem aqui lugares pontuais com 60 km por hora de vento, aqui em São Paulo com 50, 60. Nada que indica aqueles valores mais elevados que a Defesa Civil alertou. Porém, também não é algo, enfim, completamente desprezível, falar, vamos ignorar completamente. Você vai lá, você fala, ó, vai ter uns ventos um pouco mais fortes aqui, pai, tal, pode ser que aconteça alguma coisa. Enfim, especialmente de altitude. Mas aqui a gente vai pro horário do pico dos ventos, que é 18h, que é basicamente entre as 9 da manhã e as 3 da tarde. E aqui você percebe que tem alguns pontos aqui, por exemplo, em Minas, 88 km por hora aqui de máximo de rajada de vento. Aqui em São Paulo, 80 também, que até correlacionam bem com o que a gente viu nas estações do Previsão Masters. Mas aqui a gente tem que destacar, obviamente, que também tem a ver com montanhas, tem a ver com altitude. Só que se a gente pegar aqui realmente a região da cidade, da capital do estado do Rio de Janeiro, a gente continua com basicamente a mesma previsão. E isso vale para a maioria de São Paulo também. Aqui, leste do Paraná, a gente tem ventos um pouco mais fortes. Aqui, a costa de São Paulo, 40, 60, 50 km por hora. E chegando aqui na região da cidade do Rio, 50, 60 km por hora. De novo, pode causar uma queda de árvore localmente, queda de poste? Pode. Porém, é algo que não é aquele alerta que a Defesa Civil passou. Mas vamos lá, pode ser que seja só um modelo. Olhando outro modelo GFS, modelo americano, começando de novo pelos dados que estavam disponíveis no dia de ontem. Vamos olhar aqui as rajadas de vento. Esse aqui é diferente, esse aqui trabalha de 3 em 3 horas. Começando aqui, rajadas de vento novamente às 6 da manhã. Ele tá mostrando aqui, esse modelo aqui não é muito bom, tá? Mas eu vou mostrar ele por desencargo de consciência só pra gente ter mais dados. Aqui em São Paulo ele mostra ventos de 50 km por hora na altitude, e aqui na costa do Rio mesmo ele não mostra nada. Aqui, 6 da manhã, o vento começa a chegar um pouco aqui no Rio, vento um pouquinho mais forte aqui em São Paulo, 9 da manhã, 40 km por hora. É o tipo de vento que você percebe que o vento tá um pouco mais forte, mas que não é nada demais. Meio-dia, e você percebe que esse modelo nem mostra um máximo de vento muito forte assim, por isso que eu falo que esse modelo aqui não é tão bom assim.
Quer dizer, o modelo realmente não mostra um máximo de ventos sobre o Rio de Janeiro. Nada digno, especialmente nada digno de um alerta que cancela a rotina completamente de uma cidade. Enfim, vai ver esse é outro modelo aqui. E vai ver eles vão olhar nesse modelo. Vamos olhar o terceiro modelo, o modelo ECMWF, só que com dados de inteligência artificial. Verdade seja dita, eu não olhei muito bem esse modelo, mas a gente vai trabalhar aqui com os ventos de 850 HPA, que é o mais perto que a gente tem de ventos em superfície. Vamos lá. Aqui a gente vai dar uma olhadinha no vento, vai ter uma ideia geral do vento em baixos níveis. E aqui é outro modelo que tem até algum vento na região aqui, o jato de baixos níveis é até um pouco forte, isso aqui a gente pode relacionar, ter uma certa correlação com o vento de superfície, até porque esse jato aqui, ele é próximo da superfície, porém, de novo, por exemplo, se a gente vai pegar aqui a região do Rio Grande, Santa Catarina, no dia anterior a gente tinha vento passando de 50 nós, e aqui a gente tem vento 40, 30 nós no máximo. E indo para o nosso último modelo, o modelo Icon, vocês vão ver o mesmo cenário. Novamente, rajadas de máximas a cada 6 horas. O modelo Icon ele é um pouco mais agressivo na dinâmica, então se a gente for ver algo que for minimamente parecido com o que a prefeitura e o governo do Rio de Janeiro e a Defesa Civil alertaram, vai ser esse modelo aqui. Inclusive você consegue ver que ele mostra ventos bem mais fortes para a região leste do Santa Catarina. 140 km por hora, eu tenho minhas dúvidas quanto ao fato de se performar ou não, mas eu também não olhei as estações. E aqui você percebe que esse modelo ele está um pouco mais perto do que a gente previu, do que eles previram. Você tem aqui ventos localmente passando de 100 km em São Paulo, outro ponto local de 100 km em São Paulo, e no Rio você tem alguns pontos que chegam aí a 60, localmente 70 km por hora. Mas de novo, não é nada. ah, não é o que eles alertaram. Então a gente olhou 4 modelos aqui, basicamente, e a gente não tinha nenhum que demonstrasse tudo isso. Você pode me perguntar, tá, mas são modelos globais. E você tá certo em falar isso. São modelos globais, eles não têm necessariamente todo o desenvolvimento de um modelo de baixa resolução, de alta resolução, perdão. Então pode ser que aqueles modelos estejam mostrando alguma coisa que esses não estão. Então, vamos olhar, vamos ir atrás de modelos de alta resolução. Bem, idealmente esse aqui seria o ponto do vídeo que eu começo a falar do WRF do Previsão Masters, que ele é incrível. Porém, verdade seja dita, o bolso está meio limitado, nós não temos dinheiro para ter o Previsão Masters, então a gente vai trabalhar com outros modelos de alta resolução. O que não vai ser tanto um problema assim, porque até onde eu fiquei, o WRF deles também não mostrava, do Previsão Masters, por favor, Lucas, não me odeie, também não mostrava os valores previstos, até porque ele é baseado em modelos que não mostravam essas rajadas extremas. E a gente vai trabalhar aqui com basicamente 3 fontes. Uma é esse WRF aqui da DCEA, outra é o modelo Cosmo, que vai ser só uma fala, porque o site do INET decidiu me trair. E a terceira vai ser fala de um outro meteorologista da Climatempo. O meu ponto é, essas são fontes extremamente confiáveis? Não. São modelos extremamente confiáveis? Não. Porém, o ponto é, nós temos muita evidência de que não seria o pandemônio que foi previsto. Além dos modelos globais que já fazem um bom trabalho no geral, tá? Não são modelos desprezíveis. Eu tô colocando esses modelos aqui para dar mais uma camada, porém só você ver os modelos globais já tem uma sobrecarga de evidência muito grande. E aqui a gente está pegando esse modelo aqui da DCEA, pegando aqui o vento mais forte deles. E aqui basicamente a gente vai beirando aqui os 25, talvez localmente 30 nós. E o que isso aqui significa? Traduzindo para quilômetros por hora, são por aí 50 quilômetros por hora. É um vento, tá ligado? É um vento que você vai perceber. De novo, não é um vento para você cancelar uma cidade inteira. Pegando, falando normalmente, como eu falei, não tenho os dados do Cosmo aqui, porque o site do IMET caiu, porém os ventos beiram a mais ou menos a mesma tarja.
vamos dizer assim, pegam ali os 60, beirando 70 km por hora de rajada mais forte. E o meteorologista da Climatempo, que deu uma entrevista para pro G1, alguns dias atrás, disse basicamente a mesma coisa, olhando os modelos. Então, o ponto é nenhum modelo, pelo menos, tá, nenhum modelo talvez não, mas a enorme maioria dos modelos não defendia um pandemônio de vento no, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Isso que novamente, 90 km por hora não é algo nunca antes visto. Porém, é algo que traria dano sim. Mas, nenhum modelo mostrava isso, sequer isso. Quanto mais algo mais forte. Além disso, a gente vai entrar na outra parte do problema. Vamos voltar para o jeito que a Defesa Civil do Rio de Janeiro alertou essa situação, que aí a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais chata, que vai sair dos modelos, mas que também vai entrar em cell broadcasting, enfim. Fugindo de termos excessivamente técnicos, cell broadcasting é basicamente o sistema que as defesas civis do Brasil no geral utilizam para que quando eles tem algo que tenha a ser alertado, o seu celular pisque, apite e aparece o alertinha bonitinho na sua tela. Ele foi criado para ser utilizado em situações de risco imediato. Por exemplo, nos Estados Unidos, o cell broadcasting é utilizado no sistema de watches e warnings, ou seja, observações e alertas definitivos. Basicamente, quando você tem perigo previsto nas próximas horas ou perigo iminente. O que eu quero dizer? Um alerta desses deve, no máximo do máximo, ser publicado algumas horas antes do evento. Uma observação. E um alerta, no máximo, minutos antes. E é por isso que quando a gente chega aqui, por exemplo, no Instagram da Defesa Civil do Rio de Janeiro, é absurdo que tenha havido um alerta de cell broadcasting, um evento que estava longe, há 2 dias de acontecer, que é bem longe em termos meteorológicos, e que não tinha um real suporte dos modelos. E a gente vai chegando. Porém, inicialmente, esse alerta até que ele é mais válido porque ele mostra a previsão de eventos esperada. Porém, como a gente vai chegando aqui mais pra frente, o alerta é feito ontem, alerta de vento de 90 km por hora. Durante esse primeiro alerta e o horário que eu estou gravando esse vídeo, esse alerta de cell broadcasting foi republicado, repostado, reapitado no mínimo 4, 5, talvez até mais vezes. Ou seja, várias vezes enquanto você estava no seu dia, esse alerta foi tocando. E o problema não é o alerta tocar. Se o alerta tem que tocar, o alerta tem que tocar. Porém, quanto mais você ouve esse alerta, menos você confia nele. Porque, nesse caso aqui, nada muito significativo aconteceu. Você vai ouvindo o alerta, você vai lendo os textinhos, ó, alerta de vento forte na cidade do Rio nas próximas horas. Ou, como eu falei hoje mais cedo, previsão de vento forte na cidade do Rio. Recomendo antecipação do retorno para casa. Ou cancelamento das aulas. Você vai lendo isso, você vai criando medo. Mas ao mesmo tempo você vai criando desconfiança. Porque nada acontece, nada acontece, nada acontece. E esses alertas vão se acumulando ao longo dos dias. Você para de ter esse efeito do alerta. O que eu quero dizer? Esse alerta é muito distante. 2. A repetição excessiva desses alertas. E 3. Eles não performarem. E nunca iriam performar. Porque, novamente, nada suportava isso. Nada apoiava o que a Defesa Civil do Rio estava manifestando. Nada. Eu não tinha como estar certo. E os danos ao sistema do cell broadcasting podem ser significativos no longo prazo do Rio. Você vai ter pessoas que nunca mais vão confiar nos alertas de defesa civil. E pode parecer exagero, mas não, é assim que funciona. O Brasil é um país de exageros. O nosso povo, ele vê uma situação que acontece uma vez e por ter muito enganado em situações gerais, ele não quer ser enganado por mais uma coisa. A chance de, por exemplo, se tiver uma situação de alagamento, de deslizamento de terra no futuro, o que é comum no Rio, e a população ignorar, existe. Então, isso que é a parte principal do vídeo. Além das previsões dos modelos não mostrarem, além de toda a situação, o que a Defesa Civil do Rio praticou com o cell broadcasting é algo inaceitável que tem que ser corrigido.
Felizmente, no Sul, mesmo que seja porcamente efetivado, o Broadcasting ele é muito mais bem executado do que ele é no Rio de Janeiro. E mesmo que o Sul seja o foco de eventos climáticos no Brasil, não se pode deixar que uma cidade tão povoada, uma região tão povoada, e que tem eventos nesse calibre também, por outras situações, geralmente no tornado, mas, de novo, alagamentos, desabamento de terra, enfim. Não se pode deixar que essas pessoas percam crença nesses alertas, porque é a receita para uma catástrofe tão grande quanto sempre acontece quando tem alagamentos nas regiões. É uma população que está em uma situação muito crítica. Novamente, como eu mencionei, são construções geralmente mal executadas, não por culpa da população, e que muitas vezes necessitariam das previsões, desses alertas, dessas observações, enfim, para que você consiga tomar ação antes, para você consiga evitar uma perda de vida, que é o mais importante, e que não é possível. Logo, a mensagem final desse vídeo é essa ao sistema de broadcasting. Novamente, é uma situação absurda, é uma situação que não pode se repetir em hipótese alguma, mas que infelizmente é difícil de acreditar que não vá se repetir. Sobre o Rio, é isso. Vamos ter provavelmente algum outro vídeo comentando sobre outros assuntos relevantes recentes. E a gente vai navegando ao longo desse ano que parece ser que vai ser um ano muito longo. Se cuidem, tudo de bom, bom final de semana, nos vemos numa próxima.